Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero te mostrar os 3 passos que você precisa seguir para escolher excelentes fundos de investimento para sua carteira e de fato saber separar o que é oportunidade do que é cilada no mercado financeiro. Então vem comigo para a aula de hoje. Bom, e é o seguinte pessoal, antes de te mostrar quais são os 3 passos para você aprender a escolher bons fundos de investimento, é muito importante que você entenda o que de fato é um fundo de investimento. E é o seguinte, quando você vai investir no mercado financeiro, seja em investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, até mesmo expor seu patrimônio a outras moedas, você pode fazer isso por conta própria, quando você então vai investir, vai gerir o seu dinheiro sozinho, ou você pode delegar a atividade de investir o seu dinheiro para a figura do chamado gestor por meio de um fundo de investimento. Então, na verdade, um fundo de investimento se trata efetivamente de uma reunião de investidores que se reúnem e entregam, delegam o seu patrimônio, o seu dinheiro e a atividade de gerenciá-lo, de investi-lo, para a figura do gestor, que é um profissional certificado e especializado no nosso mercado financeiro, que vai então ter o papel, a função de investir e trazer bons retornos para os investidores, que também são conhecidos como cotistas dos fundos de investimento. E você, ao delegar essa atividade de gerir o seu dinheiro para esse gestor, você pode escolher vários tipos de fundos de investimento, cada um com um objetivo, uma filosofia de investimento diferente e que vai então aplicar o seu dinheiro preponderantemente em ativos específicos do nosso mercado financeiro. Por exemplo, quando você investe em um fundo de investimento de renda fixa, que em seu nome, comumente ele tem a sigla FIRF, você então está delegando a atividade de gerir o seu dinheiro para o gestor e ele principalmente vai investir o seu dinheiro em ativos de renda fixa, como é o caso de títulos públicos do governo federal, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, letras hipotecárias e por aí vai. Por outro lado, quando você opta por investir em um fundo de investimento multimercado, que comumente tem no nome do fundo a sigla FIM, você vai permitir ao gestor que aplique seu dinheiro não só de forma principal e principal em renda fixa, mas também em ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, ativos no exterior e até mesmo moedas de outros países. Inclusive, existem também os fundos cambiais, que de forma majoritária vão aplicar o dinheiro dos investidores justamente em moedas de outros países. Então você pode contar com uma variada gama de fundos, renda fixa, multimercado, cambial, e não para por aí, inclusive a gente tem também os fundos de ações que vão pegar então o patrimônio dos investidores e investir principalmente numa carteira definida e escolhida a dedo pelo gestor de ações negociadas em bolsa de valores, e você, a depender da sua filosofia de investimento e do que você quer ter dentro da sua carteira, você vai optar por um fundo de investimento em ações, multimercado, renda fixa ou cambial, sendo que a gente sequer esgota os tipos de fundos de investimento apenas nesses 4. Existem vários outros fundos, mas esses são os principais, os mais comumente oferecidos no nosso mercado financeiro. E aí, a partir do momento em que você decide investir em um fundo, a depender do tipo que você escolheu, é fundamental que você então siga os 3 passos que eu vou te mostrar a partir de agora. E o primeiro deles, sem sombra de dúvida, é não escolher um fundo de investimento olhando apenas para a rentabilidade. Pelo contrário, além da rentabilidade, que de fato é muito importante você analisar, é fundamental que você analise a lâmina de divulgação daquele fundo de investimento, porque a lâmina é um documento, um arquivo disponibilizado pela gestora que reúne as principais informações de conhecimento essencial para você tomar a decisão de investir ou não em um fundo. E para te mostrar na prática o que é a lâmina, como que você analisa, eu vou utilizar como exemplo o fundo Azequest Luce 2, que é um fundo que particularmente eu gosto bastante, é um fundo de renda fixa, e você inclusive encontra esse fundo de renda fixa na plataforma de investimentos do Banco Sofisa Direto, e eu vou te mostrar aqui na prática, dentro do aplicativo da minha conta do Sofisa Direto, como que você faz para encontrar esse fundo. Você vai ver como é simples navegar dentro do aplicativo da instituição e como que você então analisa essa lâmina do fundo de investimento. Olha só. Bom, então olha só, eu já tô aqui dentro da minha conta do Banco Sofisa Direto. Inclusive, pessoal, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem condição especial de abertura de conta dentro do Banco Sofisa Direto, que tem uma conta digital gratuita. E aqui no menu superior esquerdo eu venho dentro da parte de investir. E aqui já dá para perceber que eles têm uma plataforma completa de investimentos que te permite investir em renda fixa, fundos, renda variável, inclusive Tesouro Direto. E como hoje a gente está aprendendo a analisar um fundo de investimento, eu vou vir aqui na parte de fundos e a gente vai vir em fundos de renda
renda fixa, já que o Azequest Lucy 2, ele é um fundo de renda fixa. E aí, recobrando o que vocês acabaram de aprender aqui comigo, saiba então, de antemão, que principalmente esse fundo ele vai investir o seu dinheiro em ativos de renda fixa, como títulos públicos federais, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures. E aqui eu vou procurar o Azequest Lucy 2, veja que eu já encontrei ele aqui, e eu vou clicar aqui em expandir. E também em detalhes, para a gente ver quais são os documentos que a plataforma do banco disponibiliza sobre esse investimento. De antemão aqui, vejam que todos esses documentos já são facilmente disponibilizados dentro do aplicativo da instituição. Basta você clicar aqui e ler, e a gente vai escolher então a lâmina, também conhecida como material de divulgação. Olha só, já abriu essa lâmina aqui, eu vou ampliar ela aqui na tela do meu computador para você, para que a gente consiga então ler junto as informações muito importantes que tem dentro da lâmina desse fundo. E olha só, coloquei aqui na tela para você a versão ampliada desse material de divulgação, também conhecido como lâmina. E o primeiro passo, do que a gente precisa saber então para escolher um bom fundo de investimento é analisar alguns dados que estão nessa lâmina. A primeira coisa que a gente tem que analisar é a taxa de administração cobrada pelo fundo. Quanto maior a taxa de administração, mais caro, maior é o seu custo como investidor de manter o seu dinheiro aplicado. E aqui a gente vê que a gente tem uma taxa de administração aceitável, bem razoável, inclusive, para esse fundo, de apenas 0,65% ao ano. Geralmente, a praxe de mercado é de 1 a 2% para fundos de investimento, 2% para fundos com uma gestão mais ativa, 1% para fundos com gestão menos ativa. Aqui a gente tem uma taxa de administração menor ainda, de 0,65% ao ano, e perceba com a aplicação mínima de R$500 e movimentação mínima de R$500. Ou seja, você, para começar a se tornar um investidor desse fundo, você precisa investir pelo menos R$500, o que é um valor democrático, e também fazer movimentações dentro do fundo de pelo menos R$500, o que facilita aí para muita gente. E perceba que esse fundo de investimento, ele tem aqui um saldo, tanto para aplicação quanto resgate, de D+0. E o que significa isso? Quando você solicita o resgate do seu fundo, existe um prazo que o gestor do fundo pede para os investidores para, de fato, executar aquela ordem de liquidação. E aqui no caso do Azequest Lucy 2, perceba que ele tem um D+0 como cota de resgate e o D+1 como prazo de liquidação de resgate. Ou seja, a partir do momento em que você dá a ordem de resgate do seu dinheiro, que você precisa de utilizá-lo para alguma determinada finalidade, vai demorar um dia útil para que esse dinheiro, de fato, esteja disponibilizado na sua conta do seu banco ou da sua corretora de investimentos para que você possa utilizá-lo, fazendo com que seja um investimento, então, de curto prazo, e você pode até mesmo utilizá-lo como que a sua reserva de emergência, já que ele tem um prazo baixo, para que o dinheiro investido se torne dinheiro livre para você utilizar como você bem entender. E esses dados, como prazo de cotização e resgate e taxa de administração, além do investimento mínimo e investimento mínimo para movimentação, são dados importantíssimos de você analisar, apreciar num fundo de investimento, para você então de fato entender como ele funciona e se ele de fato vai atender os seus objetivos. E o segundo aspecto que você precisa analisar em um fundo de investimento, na minha visão, que inclusive eu falo muito sobre isso com os meus alunos, é a performance acumulada do fundo. E é muito importante, pelo menos eu exijo para os fundos que eu escolho e invisto, que o fundo ele performe pelo menos acima de 100% do CDI. Para quem não sabe, 100% do CDI é praticamente a rentabilidade entregue pela nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, e como no caso de um fundo de investimento, a gente tem alguns custos atrelados a ele, como é o caso da taxa de administração, e detalhe, nesse fundo aqui não há taxa de performance, que é uma taxa que também pode ser cobrada em fundos de investimento, e aqui no caso não tem, o que é muito bom para nós. Como a gente tem esse custo da taxa de administração, na minha visão, o mínimo que a gente precisa exigir de um fundo é que ele performe acima do CDI, o que é o caso aqui do Azequest Lucy 2, sendo então uma forma muito interessante de você o quê? Investir em um ativo que vai performar acima do CDI e que então vai também te possibilitar resgatar a qualquer momento, sendo uma interessante opção aí para reserva de emergência, justamente porque ele tem uma performance satisfatória e uma taxa de administração, o que? Baixa. Perceba que no histórico aqui de rentabilidade, inclusive agora em março de 2024, esse fundo, ele performou em 143% do CDI. Então, pessoal, obviamente, com um retorno como esse, é claro que rentabilidades passadas não são garantias de retorno futuro em fundos de investimento, mas um retorno como esse é um excelente indicador de que o gestor desse fundo efetivamente está fazendo
um bom trabalho, né? E com isso você então consegue fazer valer a taxa de administração que você está pagando, que é então o valor do fundo de investimento que você paga para remunerar a atividade do gestor, e além de ter uma performance como essa, isso compensa o imposto de renda come cotas, que é a forma de incidência tributária desse fundo, conforme essas alíquotas que eu vou colocar aqui na tela para você. Veja que na tributação de imposto de renda come cotas para esse fundo, que é um fundo de longo prazo, há o desconto do imposto de renda de forma antecipada no seu investimento, uma parte em março de cada ano e uma parte em novembro, conforme essas alíquotas que estão aqui na tela, que vão incidir sobre os rendimentos da sua aplicação. E depois que você já abriu a lâmina, que é o passo número 1, analisou taxa de administração, se tem ou não taxa de performance, investimento mínimo, qual que é a forma de tributação, depois do passo 2, que é você analisar o desempenho que o fundo vem entregando ao longo do tempo, é fundamental também que você conheça um pouco da gestora, que de fato então vai administrar, vai gerir e investir o seu dinheiro. E aqui no caso da ZQuest, é uma gestora que foi fundada em 2021 e que desde então vem exercendo um trabalho de renome, um trabalho extremamente respeitado no nosso mercado financeiro, com uma equipe de excelentes gestores, profissionais e especializados, e que tem uma trajetória de sucesso no mercado financeiro brasileiro. Então, pessoal, partindo desses 3 passos que eu segui aqui para você, sem sombra de dúvidas, você vai estar, a partir de agora, muito mais capacitado para escolher fundos de investimento. E eu quero te mostrar na prática, aqui dentro do aplicativo do Sofisa Direto, novamente, como que você faz, por exemplo, para investir num fundo como esse. E aí, pessoal, para você investir nesse tipo de fundo, aqui dentro do aplicativo do Banco Sofisa Direto, basta então você vir aqui em investir. Vir na parte de fundos e perceba que dentro do aplicativo do Banco Sofisa Direto, você não tem só opções de fundos de renda fixa. Tem fundos multimercado, tem fundos de ação, inclusive fundos cambiais. E um detalhe importante, todos esses fundos que são oferecidos aqui dentro do aplicativo do Banco Sofisa Direto, eles passam por uma curadoria específica pelos analistas da instituição, ou seja, você não vai ver qualquer coisa aqui dentro não. Todos os fundos que estão aqui foram analisados e aprovados pela equipe do banco, ou seja, você de antemão. Aqui dentro do aplicativo do banco, então, você terá acesso ao que tem de melhor dentro do mercado de fundos de investimento selecionado a dedo pelas pessoas que trabalham dentro do Banco Sofisa Direto. E aqui então basta vir na parte de fundos de renda fixa e escolher o ZQuest. Você clica aqui em aplicar e você seleciona aqui o valor, né, que você quiser colocar e basta clicar em continuar. E basicamente, pessoal, era esse o conteúdo da aula de hoje que eu queria trazer para vocês, né? Lembrando que se você tiver interesse em abrir uma conta no Banco Sofisa Direto, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um código de indicação por meio do qual, seguindo as regras que vão ficar aqui embaixo, ao abrir sua conta e investir, você pode ganhar R$50 de presente da instituição. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É isso e até a próxima!